Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Terça da Alegria. Agora é terça, eu desacostumei, não acostumei ainda, mas é terça. Espero que você esteja bem. Última aulinha do dia, vamos fechar com chave de ouro. Não tão de ouro assim, porque essa matéria aí é uma matéria meio chata, uma matéria que a galera tem uma implicânciazinha, mas eu não quero que você já comece com esse pensamento. Eu tô te contando porque você olha para esse nome e sai correndo, né? Balanceamento redox. Cara, quase não cai em prova de vestibular. No Enem, principalmente, eu acho que nunca caiu desde quando o Enem é Enem, né? Desde quando o Enem é porta de entrada para as maiores universidades aí do Brasil. Mas a oxirredução é um dos assuntos que estão entre 5 lugares do Enem. Então, a oxirredução, que é uma coisa que a gente aprende antes de falar de balanceamento redox, é um dos conteúdos do top 5 do Enem aí. Então, vamos entender oxirredução. A gente fala de balanceamento redox, é claro, faz parte do conteúdo, mas vamos focar principalmente nisso aqui, porque isso aqui vai te ajudar pra caramba lá na frente, quando o Alanzinho for falar com você sobre eletroquímica, quando ele for falar de pilha, eletrólise e etc, tá? Eu tava de cabelo preso, eu até soltei pra galera não ser assustada a começar a aula de cabelo preso. Então, vamos estudar. Última aulinha do dia, depois você vai jantar, tomar banho, ver sua série, descansar. Mas agora, nesse momento, foca em mim, tá? Primeira coisa, o que são reações de oxirredução? São reações onde pelo menos um elemento vai sofrer mudança do NOx. O que é NOx, Carol? NOx, tem uma aula para você que não assistiu, para você que pulou, para você que não lembra. Você vai lá atrás, lá antes de funções inorgânicas, assistir a aula de número de oxidação. Assiste essa daqui. Caso você não consiga entender, você não lembre de alguma coisa, você volta lá na sua aula de NOx, tá? Mas o NOx, o número de oxidação, é a carga ou um númerozinho que cada elemento recebe, de acordo com quem ele está ligado, ou se ele está sozinho, ou se ele perde elétrons, ou se ele ganha elétrons. Isso é o número de oxidação. Isso é o NOx, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, que alguns elementos químicos, eles têm NOxes fixos. Família 1A tem NOx fixo, família 2A tem NOx fixo, 5 tem NOx fixo, alumínio tem NOx fixo, prata tem NOx fixo. De resto, você vai seguir vem pro quadro. Você vai seguir uma regrinha que eu escrevi para você lá na sua aula de NOx, não lembra? Corre lá. Tem um passo a passo para você descobrir o NOx dos elementos. O seu primeiro passo é achar o NOx fixo. Ou seja, o elemento que apresenta NOx fixo, família 1A, família 2A, zinco, alumínio, etc. O segundo passo é achar o NOx do elemento de maior eletronegatividade. Aí eu já vou colocar uma colinha aqui para tu, ó. Quem são os elementos de maior eletronegatividade? Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Depois que você achar esses elementos de maior eletronegatividade, a carga deles será o que eles querem fazer. Querem ganhar 1, querem ganhar 2, querem ganhar 3. Ele é que vai mandar, beleza? E aí, você tem o seu terceiro passo, que é achar o NOx faltoso. Para a aula de hoje, a gente vai relembrar em cima de uma equação química. Aí eu quero botar uma observação aqui. Toda substância simples, o seu NOx é igual a 0. Toda substância simples vai ter NOx igual a 0. Então, por exemplo, Renanzito, bota lá para mim, só porque eu não lembro qual a relação. Ah, tá, já lembrei, pode colocar para cá, por favor. Obrigada. Você tem aqui uma equação
uma reação química entre o zinco e o ácido clorídrico. Para tudo e vem comigo. Presta atenção. Primeira coisa, reagente, produto. É o que a gente está vendo desde a semana passada. Setinha para lá quer dizer que esse aqui é meu produto, esse aqui é o meu reagente. Primeira coisa que eu faço sempre que eu recebo uma equação química é balancear essa equação química ou ver se ela está balanceada. Quantos zincos você tem aqui? 1. Aí eu vou aqui, ó, na regra do macho, para te ajudar a balancear. M é o metal. A é ametal. C é carbono. H é hidrogênio. O é oxigênio. Se você balancear a sua equação a partir dessa regrinha, você consegue balancear a maior parte das suas equações. No Enem, aí eu vou te contar duas coisas. No Enem, ou a sua equação química, até agora, tá? Até 2022, a gente sabe que as equações, as reações químicas no Enem, praticamente todas, vêm já balanceadas. Se elas não estão balanceadas, às vezes que elas não estavam balanceadas, a gente conseguiu balancear por macho. Por isso que eu falei para você que oxirredução quase não aparece na prova do Enem, na verdade, nunca apareceu. Então, a maioria das equações químicas já vem balanceadas. Se elas não vierem, você pode seguir essa regrinha ali, que você vai conseguir balanceá-la, tá? Primeira coisa, quando eu olho para cá, eu tenho metal? Tenho. Aqui eu tenho um zinco. Eu vou lá pro outro lado. Quantos zincos eu tenho aqui? Um só também. Esse 2 não é do zinco, esse 2 é do cloro. Sempre que tá grudadinho o elemento no seu número, o número é daquele elemento. Um zinco, um zinco. Tem outro metal? Não. Tem ametal? Tem. O cloro é ametal. Quantos cloros você tem do lado de cá? 2. Quantos cloros você tem do lado de lá? 2 também. Eu não preciso mexer. Carol, mas esse 2 aqui na frente tá balanceando todo mundo? Tá multiplicando todo mundo? Sim. Esse 2 aqui na frente tá multiplicando a molécula inteira. Então, são 2 Hs e 2 Cls. Então, se eu tenho 2 Cls aqui, eu tenho 2 Cls lá. Quantos hidrogênios eu tenho do lado de cá? 2. Quantos hidrogênios eu tenho do lado de lá? 2 também. Então, um zinco precisa de 2 HCl para produzir, olha a seta, um cloreto de zinco e um gás hidrogênio. Essa equação ela já está balanceada, a gente não precisou fazer nada. Mas se a gente precisasse, seguindo essa regrinha, a gente conseguiria balancear. Beleza? Até aqui não fiz nada demais, até aqui a gente já conversou sobre tudo. Agora, eu vou entrar na oxirredução. A primeira coisa que eu vou procurar é se eu tenho substância simples. Eu tenho substância simples? Eu tenho substância simples? Sim. Quem é substância simples, Carol? É aquela molécula que tem apenas um elemento químico, ou aquela substância que tem apenas um elemento químico. Zinco é um elemento químico só, é uma substância simples. O NOx, o número de oxidação do zinco aqui é 0. Tá lá. Zinco, 0. Porque é uma substância simples. Tem outra substância simples ali? Tem. Hidrogênio. Carol, mas é H2. São 2 átomos de hidrogênio, mas é só do elemento químico hidrogênio. Então, H2 também é uma substância simples. O NOx dele também vale 0. Tá? Então, substância simples, para quem não lembra, é aquela substância em que eu tenho apenas um elemento químico. Eu tenho, todas as vezes, substâncias simples valendo o seu NOx igual a 0. Eu só estou achando o NOx, eu não estou pedindo para você fazer nada ainda. Eu não estou comparando nada com nada, a gente vai conversar sobre isso já já. Volto para cá.
Agora eu vou lá no meu HCl achar o NOx dessa galera. Eu não tenho ninguém de NOx fixo aqui. Eu não tenho família 1A, eu não tenho família 2A, eu não tenho zinco, eu não tenho... Eu tenho um elemento de maior eletronegatividade, que é o cloro. Ele é o elemento de maior eletronegatividade ali, e ele é da família 7A. Responde para mim aí de casa. O que é mais fácil para o cloro? Perder os 7 ou ganhar 1 para chegar a 8? Lembra da regra do octeto? A maioria dos elementos químicos tendem a chegar a 8 elétrons. O que é mais fácil para o cloro? Perder os 7 que ele já tinha ou ganhar 1? Ganhar 1 é o que ele quer. Lembra que elemento de maior eletronegatividade vai fazer o que ele quiser. Ele tem a atração pelo elétron. Então, o cloro vai valer menos 1. Ele quer ganhar um elétron, então o número de oxidação dele tem que ser menos 1. Por mais que ali esteja acontecendo um compartilhamento de elétrons, ninguém está ganhando de ninguém, ninguém está perdendo para ninguém, porque é um compartilhamento de elétrons. Ele fica com a carga negativa porque ele é o elemento mais eletronegativo, tá? Então, ele vale menos 1. Aí eu trago para cá, para você lembrar, o nosso quarto passo. Se a sua molécula for neutra, molécula neutra tem NOx também igual a 0. Então, eu tenho que somar ali algum número que zere toda a minha molécula. O meu cloro está valendo menos 1. Quanto vai valer o meu hidrogênio para que a minha molécula seja neutra? Qual é o NOx do hidrogênio aqui para que a minha molécula seja neutra? Mais 1. Mais 1 com menos 1, 0. Quimicamente, eu estou compartilhando um elétron. O cloro está usando um elétron do hidrogênio, o hidrogênio está usando um elétron do cloro. Por isso que eu tenho cargas mais 1, menos 1, zerando aquilo ali. Porque a quantidade de elétrons compartilhados tem que ser o mesmo. Então, eu tenho ali o hidrogênio valendo mais 1 e menos 1. Aí eu venho para cá. Carol, você disse para mim que o zinco ele é substância simples e vale 0. Só que você disse para mim também que o zinco tem carga fixa mais 2. Sim, quando ele estiver junto de alguém. Se ele for substância simples, ele vale 0. Quando ele está junto de alguém, a carga dele obrigatória é mais 2. Ele é um metal. Ele perde elétrons. Olha que legal agora que você vai entender tudinho agora. Se o zinco está perdendo 2 elétrons, NOx fixo, tem que gravar isso. Se o zinco está perdendo 2 elétrons, quantos elétrons o cloro está ganhando? Lembra que não tem carga nenhuma ali, minha molécula é uma molécula neutra, a quantidade de elétrons tem que ser a mesma que esteja rodando por ali. Se o zinco está perdendo 2 elétrons, o cloro está ganhando 2 elétrons. Sai de um lugar, chega no outro. Só que eu tenho 2 cloros. O zinco está perdendo 2 elétrons, mas eu tenho 2 cloros. Cada elétron vai para um cloro. Então, quer dizer que cada cloro está ganhando um elétron. Claro, ele é da família 7A. A tendência dele, efetivamente, é ganhar um elétron. Por isso que o cloro vale menos 1. Se eu tenho 2 cloros, o total de carga vai ser menos 2. Beleza? Aí eu vi alguém me perguntar aqui se esse 2 influencia em algo. Não. Esse 2 é quantidade de molécula. A minha molécula tem a carga dela independente de quantas eu tenho. Se eu tenho um caminhão de HCl, o H vai valer mais 1, cloro menos 1. Tá bom? Estão entendendo agora? Aí, beleza. Depois que eu fiz isso, aí entra no que cai no vestibular.
Depois que eu achei o NOx de todo mundo, vou te mostrar o que cai no vestibular. Aí eu vi ali, enquanto eu tô dando aula, eu tô olhando ali e tal, algumas dúvidas, a galera comentando. Mas para que eu uso isso? Mas para que eu tô descobrindo isso? Com certeza, você já escutou falar sobre corrosão de monumentos. Sobre quem vai fazer engenharia vai ter uma matéria na faculdade só de corrosão, tá? Corrosão é a mesma coisa que oxidação, que é o que eu vou te mostrar agora. Oxidar, quem já usou prata alguma vez na vida, a prata ela tem tendência a ficar mais escura com o passar do tempo. Conforme você usa, enfim, você deixa ela guardada, porque na verdade o que está acontecendo com a prata é uma oxidação. Então você vê isso o tempo inteiro na sua vida. Você já viu uma tesoura enferrujada? Pois é, a tesoura enferrujada é o ferro oxidando, indo a óxido de ferrugem, sofrendo uma oxidação. Chuva ácida, a galera tá colocando ali, intemperismo. Tudo isso que a gente tá falando é de corrosão, de oxidação. Aí vem pra cá. Eu vou escrever umas coisas aqui embaixo, é só pra você me acompanhando, tá? Todas as vezes que eu tiver perda de elétrons ou o NOx estiver aumentando, a gente vai dizer que está sofrendo oxidação. Todas as vezes que a gente tiver ganho de elétrons ou meu NOx estiver diminuindo, a gente vai dizer que está sofrendo redução. Quando eu falo que o meu NOx está diminuindo, quer dizer que eu estou ganhando carga negativa. Se eu estou ganhando carga negativa, eu estou ganhando elétron. Elétron é negativo e é por isso que o meu NOx diminui. Agora, olha lá em cima. Com o tempo, você vai aprendendo esses nomes. O que me importa é você entender. Ó, o Daniel está me perguntando ali. Professora, quanto maior o NOx, maior a oxidação? Exatamente. Quanto maior o NOx, Daniel, quanto maior o NOx, Dani, mais elétron eu estou perdendo, entendeu? Eu estou perdendo carga negativa. Vem para cá. Olha para mim. O que eu quero agora que a gente perceba é o que aconteceu com os elementos durante a reação química. Eu vou comparar o zinco de antes da reação com o zinco de depois. O zinco saiu de 0 e foi a mais 2. Ele está ficando positivo. Se ele está ficando positivo, quer dizer que ele está perdendo carga negativa. Se ele está ficando positivo, ele está perdendo carga negativa. Ele sofre o que a gente chama de oxidação. Ele perde elétrons. Aí eu vou te dar uma dica. Todo metal, quando junto de alguém, quando fazendo uma ligação, está perdendo elétron. Metal tem a tendência em perder, tá? Agora, mais alguém muda? Mais alguém naquela reação química tem seu NOx alterado? Tem, né? Tem um negocinho aqui que tem o NOx alterado, o hidrogênio. Hidrogênio sai de +1 e vai a 0. A carga dele, o NOx dele está diminuindo. Está saindo de +1 e indo a 0. O NOx dele está diminuindo, a carga está diminuindo. A gente diz que ele sofre redução. Ele ganha elétron. É óbvio, elétron é negativo. Se a carga dele está diminuindo, quer dizer que ele está ficando mais negativo. Ele está sofrendo o que a gente chama de redução. Tira um print lá, por favor. Aí, tem mais alguém que muda, Carol? Não. Olha aqui.
Cloro é -1. Quanto vale o cloro lá do outro lado? -1. Não aconteceu nada com o cloro. Nem oxidou, nem reduziu. Mais alguém? Não, só tenho esses. Então, nessa equação química, eu tenho uma equação química de oxirredução. Um elemento está oxidando para o outro reduzir. Um elemento está perdendo elétrons para o outro ganhar elétrons. Continuando aqui ainda. Qual é o meu delta-nox? Carol, o que é delta-nox? É a quantidade de elétrons que foram perdidos ou que foram recebidos. Qual é o meu delta-nox do zinco? O zinco sai de 0 e vai a +2. O zinco está perdendo 2 elétrons. Eu não estou colocando carga, eu só estou colocando a quantidade de elétrons. Qual é a quantidade de elétrons ou qual é o delta-nox do hidrogênio? O hidrogênio está saindo de 1 e indo a 0. É como se o meu hidrogênio estivesse ganhando 1 elétron. Ué, Carol, mas você me disse que a quantidade de elétrons perdidos tem que ser a mesma quantidade de elétrons recebidos. Se você está me dizendo que o zinco perde 2 elétrons, o hidrogênio tem que ganhar 2 elétrons. Ele está ganhando 1 só. Tudo bem. Mas quantos hidrogênios eu tenho? 2. Se eu tenho 2 hidrogênios e cada um está ganhando 1, eu estou ganhando no total 2 elétrons. Se eu estou ganhando no total 2 elétrons, eu estou perdendo 2 elétrons. É isso. Tem mais um detalhe em oxida-redução. Vamos ali para o seu material só para eu te mostrar que eu escrevi tudo isso. Ó. Eu fiz aqui um resumão de tudo que eu estou falando, tá? Eu botei para você que a oxidação perde elétrons e o meu NOx aumenta. A redução ganha elétrons e o meu NOx diminui. Só que tem um nomezinho que você pode dar para esses elementos também. Se eu estou ganhando elétrons e estou fazendo o Renan perder elétrons, eu sou o agente oxidante. Agente é quem vai fazer a ação no outro. Então, por exemplo, o zinco, ele está perdendo elétrons. Ele está perdendo elétrons para o outro ganhar. Então, qual é a ação que ele está fazendo no outro? Redução. Então, quem sofre oxidação é o nosso agente redutor. Porque quem sofre oxidação faz o outro reduzir. Nesse caso, quem é o nosso agente redutor? O zinco. Ele está oxidando, mas ele está fazendo o outro reduzir. Quem está reduzindo, está ganhando elétron, só está ganhando porque o outro está perdendo. Quem está ganhando elétrons está fazendo o outro oxidar. A gente chama ele de agente oxidante. Quem é o meu agente oxidante aqui? Só cuidado, que o agente oxidante é tudo. Então, o meu agente oxidante não é só o hidrogênio. O agente oxidante é tudo que está ali. É o HCl. Caraca, você entendeu tudo? Fala pra mim que entendeu. Deixa eu deixar tu tirar um print, que eu vou te dar mais um exemplo. Deixa eu sair daqui. Foi? Vou apagar, hein? Perdi o papel, o pano. Cheio o pano. Vou fazer outra contigo, hein? Agora, sem passo a passo. Preste atenção. Não está balanceada e eu vou te ensinar balanceamento por redox em cima dela.
Como que você faz? Primeira coisa, achar o NOx de todo mundo. Eu tenho substância simples? Tenho. Quem é? Ferro. Tá sozinho. Substância simples, 0. Oxigênio, apesar de ser O2, também é uma substância simples. 0. Venho pra cá. Eu tenho alguém de NOx fixo? Não tenho. Eu não tenho ninguém de NOx fixo. Ferro é metal de transição, não tem NOx fixo. E oxigênio não. Mas eu tenho um elemento de maior eletronegatividade ali, que é o O. O oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o ferro. O oxigênio ele é um elemento da família 6A. Qual é a tendência dele? Ganhar 2 elétrons, né? Ele é um elemento da família 6A. Ele já tem 6. Faltam 2. Então, se ele é um elemento de maior eletronegatividade, ele vale menos 2. Ele está ganhando 2 elétrons. Só que eu tenho quantos oxigênios ganhando 2 elétrons? 3. Então, eu tenho um total de 6 elétrons chegando no oxigênio. Quantos elétrons precisam sair do ferro? Se estão chegando 6 elétrons no oxigênio, quantos elétrons estão saindo do ferro? 6, né? Quanto que tem que ser a carga do ferro? Mais 6. Tá perdendo 6, né? Só que eu tenho 2 ferros. Mais 6 é a minha quantidade total. Cada ferro perde 3 elétrons. Acabou, achei. Agora eu vou para aquele passo a passo lá que a gente fez, antes da gente balancear. Quem oxida, quem reduz? Ferro tinha NOx 0, presta atenção agora e cuidado. Vai a mais 3. Eu não pego o NOx total, eu pego o NOx do elemento. O NOx do elemento ferro é mais 3. O ferro tinha NOx 0. Ele vai a mais 3, ele fica positivo. Ele oxida ou ele reduz? Ele oxida. Ele sofre o que a gente chama de oxidação. Ele perde elétrons. Qual é o delta NOx dele? Ele está saindo de 0 e indo a mais 3. O delta NOx dele é 3. Ele está perdendo 3 elétrons. O que acontece com o oxigênio? O oxigênio sai de 0 e vai a menos 2. Lembra que é do elemento individual. Ele está saindo de 0 e está ficando negativo. Ele está sofrendo o que a gente chama de redução. Está reduzindo, está ficando negativo, está ganhando elétrons. Quem é o meu delta NOx? Se ele está saindo de 0 e indo a menos 2, ele está ganhando 2 elétrons. Só para eu responder ali. Por que não entendeu o mais 3? Porque o mais 3, porque tem que sair do ferro 6 elétrons para que cheguem 6 elétrons no oxigênio. Se eu tenho 2 ferros e o meu total tem que ser 6, cada ferro perde 3. Tudo bem? Beleza. Já achei todo mundo ali o que eu queria. Você já aprendeu bonitinho. Eu quero balancear. Eu quero balancear. Qual é o número? Aí eu tenho 3 elétrons saindo. Eu tenho 3 elétrons saindo do ferro. Mas eu tenho 2 elétrons saindo do oxigênio. Qual é o número que 3 e 2 têm em comum? Se eu quisesse balancear, eu tenho que ter a mesma quantidade de elétrons. Qual é o número que 2 e 3 têm em comum? 6. Não é isso? Então, olha que loucura. Eu vou ter que multiplicar o oxigênio por um número que chegue a 6 elétrons, né? A gente já tem.
que é 3. Aqui eu tenho que multiplicar por 2, porque são 6. Tem que sair 6 e chegar a 6. Esse cara aqui, ó, sofre oxidação, aquele cara lá sofre redução. Esse cara aqui, para sofrer oxidação, ele tem que ser o agente redutor. Ele está fazendo o outro reduzir. Para esse cara reduzir, ele tem que fazer o outro oxidar. Esse cara é o agente oxidante. Vou balancear agora a minha equação. Quantos ferros eu tenho do lado de cá? 1. Quantos ferros eu tenho do lado de lá? 2. Não tá balanceado. Eu posso chegar aqui e colocar um 2. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 3. 2 e 3, eu não consigo balancear. Qual é o número que 2 e 3 têm em comum? 6. Então, se eu faço isso... Ó, eu tenho 2 aqui e 3 aqui. Eu preciso multiplicar por um número que seja comum aos meus 2 números. Eu tenho 2 oxigênios aqui, 3 oxigênios lá. Qual é o número que 2 e 3 têm em comum? MMC de 2 e 3? 6. Qual é o número que eu multiplico o oxigênio para dar 6? 3. 3 vezes 2, 6. Qual é o número que eu multiplico aqui para dar 6? 2. 2 vezes 3, 6. Balanceei o oxigênio. Agora, eu mexi no ferro, né? Porque quando eu multipliquei isso tudo aqui por 2, eu mexo no ferro. 2 vezes 2, eu passo a ter 4 ferros. E não tem problema nenhum. Eu posso apagar isso aqui e colocar 4 ferros. O ferro está sozinho, é muito mais fácil eu balanceá-lo por ali. Presta atenção em mim. Balanceamento por oxirredução é uma coisa que não cai há muitos e muitos tempos. O Enem nunca caiu. O que eu quero que você saia daqui hoje entendendo é reconhecer quem oxida, quem reduz. A carga aumenta, perde elétrons, oxida. A carga diminui, ganha elétrons, reduz. É isso que eu preciso que você saiba. Isso aqui vai te ajudar muito lá na eletroquímica. Quem é o agente oxidante? Quem sofre redução. Quem é o agente redutor? Quem sofre oxidação. Tira o printão disso aí. Eu posso usar... O Luan está me perguntando, por que eu não posso colocar 3 meios? As provas de vestibulares não aceitam mais, principalmente a UERJ aqui no Rio, não aceita número fracionado. Então, a gente, para que vai usar número fracionado se as provas elas não aceitam? Então, balanceia sempre por número inteiro, para que a gente não tenha nenhuma surpresa ao longo dos vestibulares. Tá bom? Se cuidem. Aí tá todo mundo. Eu acho que entendi. É isso, gente. Precisa ir agora para a questão, fazer exercício só para vestibular. É treino. Tem que treinar, tem que treinar. Você entendeu o que é redução, você entendeu o que é oxidação. Se você não lembra muito de inox, vai lá, corre atrás da aula de inox para você lembrar e voltar nessa aula aqui. Um beijo, um ótimo descanso. Se cuidem até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.